a gente precisa ser muito firme naquilo que a gente quer, né? Assim, a gente precisa mesmo se agarrar muito com Deus para a gente ter força para responder. Nesse meio tempo, né, da minha busca vocacional, meu pai ficou muito doente, né? A gente recebeu um diagnóstico que ele tinha 6 meses só de vida, né? Nesses 6 meses, também a minha avó adoeceu, né? Então nós ficamos tanto com o meu pai como a minha avó, que teve câncer, doente. O meu pai era renal crônico, né? Então assim, os últimos 6 meses da presença do meu pai com a gente foi de uma luta muito intensa, né? Comigo, com Deus, né? Porque eu pensava, né? Senhor, mas então o que o Senhor quer de mim, né? Por que então tudo isso acontece, né? E ele me falava no meu interior, né? Confia, acredita, confia em mim, acredita, né? A cura veio para o meu pai? Veio, mas não da forma que a gente estava esperando, né? Meu pai hoje foi morar no céu, né? Foi depois de 6 meses de muita luta, de muito sofrimento, porque a gente via ele sofrer e ver quem a gente ama sofrer não é fácil, né? Ele faleceu, né? E aí é como se Deus falasse: e agora, né? Eu continuo te chamando, você vai continuar dando a sua resposta, né? Você vai continuar dizendo que sim, né? Então eu dizia: sim, Senhor, né? Faça-se em mim a sua vontade. E ela passou por um momento, a gente passou por um momento muito difícil também com ela, né? Mas a graça de Deus é superabundante, né? Se a gente fosse olhar humanamente, a gente fala: nossa, mas por que ele está fazendo isso, né? Por que ele está permitindo tudo isso, né? Parece até... Mas na verdade é porque o que ele tem para dar para nós é tão grande, é tão maravilhoso, o amor que ele tem para nos oferecer, né? Que ele nos prova, né? Para nos fazer assim, para nos fazer fortes para receber aquilo que ele tem para dar para nós, né? Então assim, a graça de Deus é sempre superabundante na nossa vida. Ao mesmo tempo que ele me questionava, que eu estava no fogo, digamos assim, da purificação, da provação, né? Ele estava comigo, né? A princípio eu não conseguia enxergar isso, né? A princípio eu não conseguia entender muito bem, mas hoje, olhando para a minha história, eu vejo o quanto ele foi forte na minha vida, né? O quanto Deus passou forte na minha vocação, né? Na minha vida, e me chamou, né? Então eu consegui dizer um sim a Deus depois do meu pai, depois de tão pouco tempo que o meu pai tinha falecido, e entrar no mosteiro, né? Foi por pura graça e misericórdia de Deus, né? Que me sustentou em todo momento e me deu a graça de responder o sim. Aí entrei no mosteiro no dia 8 de janeiro de 2017, se eu não me engano, porque às vezes eu confundo. Mas entrei no mosteiro, né? Agora aqui dentro o desafio era outro, né? E eu vejo mais uma vez o Senhor passar forte na minha vida, né? E me dar a graça de permanecer agora, né? Primeiro ele me deu a graça de responder, agora ele me deu a graça de responder e permanecer no meu sim, né? De permanecer diante do Senhor todos os dias da minha vida, dizer: sim, Senhor, eu quero, faça-se em mim a sua vontade, né? Sim, Senhor, às vezes a gente responde a Deus como Cristo no Horto das Oliveiras, né? Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Porque às vezes a gente, diante dos desafios da vida, que isso é normal, tanto aqui dentro como lá fora, né? A gente quer desistir, né? Muitas vezes a gente quer falar: não, vou deixar, não é isso mesmo, eu vou seguir meu caminho, vou sair, vou voltar para minha casa, né? Vou fazer minha faculdade e tal. E aí nosso Senhor vem e fala: mas será que lá fora você vai encontrar, né, o que você encontra aqui dentro? Será que saindo você vai ter quem você tem aqui dentro, né? Na dimensão, na intensidade com que você encontra aqui dentro? Será que é isso mesmo, né,
né, que eu quero para você, né? Será que é essa mesma a minha vontade para a sua vida? Como eu disse, cada um de nós tem uma vocação específica e a gente só é feliz quando a gente faz a vontade de Deus, né? Senão a gente vai ser infeliz, né, para o resto da vida, né? Só que a escolha é nossa. A gente escolhe fazer a vontade de Deus ou não, né? Ele nos deixa livre para escolher. Ele nunca impõe nada para a gente, né? Ele chama e Ele vem à prova porque Ele mesmo falou. Não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo todos os dias da sua vida. E de fato, né, não foi fácil chegar até aqui, né? Mas Ele esteve comigo todos os dias da minha vida, né? Por isso eu respondi o sim. Então é a fidelidade de Deus que hoje eu celebro, né? E não o mérito meu, mas aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu vejo, né, cada vez mais a fidelidade de Deus refletida na minha vida, na minha história, né? E não só história particular, né, mas história familiar também, no contexto familiar, né? Eu vejo o quanto Deus foi fiel, né? Então, à medida que aqui dentro eu dava meus passos, também lá fora, né, de alguma forma a minha mãe, a minha irmã também davam os passos, né? Então, assim, da mesma forma que Deus agiu grandemente na minha vida aqui dentro, Ele também agiu grandemente na vida da minha mãe e da minha irmã também lá fora. Diante desses 9 anos de caminhada, né, de todo um percurso de vida caminhado até aqui, né, assim, eu vejo, né, e testemunho, né, a fidelidade de Deus, né? Então, se eu posso dizer isso hoje, né, com toda firmeza, né, eu vi o Senhor. Ou como Maria Madalena, né, no dia da ressurreição, né, eu vi o Senhor. Né, ela viu porque viu na sua própria história Deus passar. Ela viu na sua própria vida a fidelidade de Deus, né? Então hoje, né, na Ordem de Santa Clara, professar os votos, né, perpétuos, né, dizer para sempre dizer para sempre eu quero viver, né, em obediência, castidade, pobreza e clausura, né? É dizer ao mesmo tempo, é a minha profissão de fé, né? É a radicalização do nosso batismo e ao mesmo tempo dizer por quê, né? Por que você quer, né, professar, né? Assim, eu quero porque eu acredito, porque eu vi o Senhor que passou na minha história, né? Então eu creio em Deus, né? Eu creio nele porque eu experimentei Deus, né? E eu sei que esse Deus que me sustentou, que foi fiel a mim até aqui, é que vai continuar me sustentando daqui para frente. Na verdade, vai ser Ele que vai viver em mim os votos de obediência, castidade, pobreza e clausura. Ele que vai me sustentar, né? Então, na verdade, não sou eu, como São Paulo fala, né? Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Deus do nosso amor.